Bom, a gente vai falar hoje de um negócio que é importante para a galera. É, Vai ter uma certa interação aqui hoje, porque tudo que eu tenho para falar sobre esse assunto, se a gente fosse falar mesmo, acho que ia ser umas 3 horas de call e ainda a gente não ia resolver tudo. É, então, eu estou tentando organizar minha mente aqui, porque eu falo muito rápido também e não quero causar mais confusão do que ajudar. Mas, basicamente, vai ser meio intenso o que a gente vai fazer. Inclusive, a gente vai fazer um currículo junto aqui hoje. Quer dizer, não vou fazer o currículo todo, mas eu vou mostrar algumas dicas e tal, e a gente vai tentar organizar tudo aqui para fazer efetivamente. Eu vou abrir um job post, eu vou copiar, vou dizer como é que eu faria o currículo para aquela vaga lá. Mas, antes de mais nada, como o Thumbs Up está funcionando aqui, os rostinhos, só fala o seguinte: quem já tem alguma informação do currículo e cover letter? Quem sabe pelo menos algum template, já pesquisou? Dá uns joinha aí para eu ver, só para eu ter uma noção se tem uma galera que já ouviu falar disso daí. Beleza. Só um? É possível? Minha gente, vocês estão vindo para o Canadá, que raio de pesquisa que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Não, enfim, vocês têm que. Lógico, alguém já ouviu falar de currículo, de cover letter, de algumas dicas e tal. E assim, se vocês pesquisarem agora no Google, modelo de currículo canadense, modelo de cover letter, vai ter um monte. Então, tentei achar alguma coisa, que é o objetivo do nosso webinar aqui, é tentar achar alguma coisa que não fique simplesmente no basicão, entendeu? Tipo, eu sempre penso assim: se tem um negócio que você acha nos 5 primeiros resultados do Google, você não precisa de mim. Então, eu acho que tem muita coisa de cover letter e de currículo que já se falou, não tem nenhuma ciência muito avançada sobre isso, então eu acho que essa parte vocês podem até efetivamente procurar. Lógico que eu vou falar, vou comentar um pouco, mas eu vou tentar em algumas outras coisas que são mais sutis, de alguma experiência de alunos aqui, experiência nossa, alguns truques que a gente vê que funciona, e o caminho das pedras mesmo, que é para chegar aqui, arrumar emprego e seguir a vida. Deixa eu começar do começo. Primeiro é o seguinte: a galera está sempre muito preocupada com o tipo de currículo, o tipo de cover letter, o tipo, se tem emprego, se não tem. Então, tem emprego, vocês vão ver que tem emprego. Esse é outro webinar. Emprego tem. O que acontece às vezes é que a gente tem que setar um pouco as nossas expectativas da chegada. Então, eu não vou perder muito tempo falando disso, porque isso aí também é um outro webinar. Mas o que acontece? Tem dois caminhos basicamente que vocês vão fazer quando chegar aqui. Ou você vai pegar uma coisa muito básica e vai ralar, e vai pegar uma experiência e a vida segue, ou você vai tentar entrar na tua área, que eu particularmente tenho sérias restrições com isso. Enfim, eu acho que você tem que vir para o Canadá com cabeça de canadense fazendo do Canadá. Mas, o que eu estou dizendo é o seguinte: vamos imaginar um camarada que ele é coordenador de marketing, por exemplo. Ele não vai chegar aqui e ser coordenador no primeiro mês. Mas as pessoas criam um mito de que ele não vai poder ser coordenador aqui. Vai. Ele vai poder ser coordenador de marketing. Nossa, que difícil. Um parênteses aí para as pessoas que são mais puritanas: eu não fiz a barba aqui essa semana, estou muito corrido. Então, tá meio desproporcional porque eu cortei o cabelo, eu não fiz a barba. Mas, enfim, no próximo eu aproveito que eu vou estar mais apresentável para vocês. Porque eu queria que a gente tivesse que fazer isso, e eu estou viajando para o Brasil semana que vem, vai ficar uma confusão. Mas, enfim. Então, o que acontece? Se a pessoa estiver preparada para esperar, de repente, até 8 meses, 9 meses procurando um emprego, se ela tem uma condição financeira tranquila, se ela realmente tem um currículo muito bom, tem um inglês adequado, essa pessoa vai conseguir eventualmente se colocar na área próximo da dela, muito próximo da dela, com alguns pequenos ajustes. Mas, na realidade, muitas pessoas que vêm para cá, devido à conversão do dólar, devido às condições que vêm, uma série de coisas, não tem como esperar. Muitas vezes não tem como esperar esse período todo. Então, o caminho mais normal é arrumar algum emprego que seja entry level. Muitas vezes não vai ser nada a ver com a área da pessoa. Isso aí vai servir de uma referência para a pessoa para procurar outro emprego. Então, eu vou falar disso daí um pouquinho para a gente também, do que eu tentei aqui fazer um breakdown para vocês. Eu queria começar do básico. Antes de mais nada, a pessoa está falando assim: ó, quero saber qual é o modelo de currículo canadense, quero saber qual que é o modelo de cover letter, tal, que é o que a gente mais escuta.
E eu acho que a maioria das pessoas pecam em procurar o emprego, na verdade. Acho que o básico as pessoas erram. Uma vez quando a gente tá. A gente acabou de chegar no Canadá, a Alessandra tinha mandado, a Alessandra, minha esposa, para quem não conhece, 490 currículos numa semana, quando a gente chegou em Vancouver. E o nosso amigo reclamando que não arrumava emprego e tal. Eu acho que ela arrumou emprego na primeira, sei lá, primeiro mês, ela já estava empregada. E o pessoal mandava assim, 20 currículos por mês, 30 currículos por mês, tipo, a gente mandou 490 numa semana. Então, eu acho que a pessoa já tem uma certa dificuldade em se achar aqui para procurar a vaga. Eu escuto direto pessoas falar que não tem emprego em London, e London tá cheio de vaga, tá cheio de emprego. Uma pesquisinha rápida que eu fiz aqui na StarTech tinha, sei lá, 15 posições disponíveis. Eu acho que as pessoas têm uma série de dificuldades em primeiro procurar. Então, tudo que eu estiver falando aqui, depois eu vou mandar uns links para vocês também, porque eu vou só citar os nomes, mas todo mundo já lembra, pelo menos, ou conhece Craigslist, que é mais famoso no West, Vancouver, aquele lado lá, e Kijiji, que tem aqui mais forte no nosso lado no East, o Monster, o Job Bank. Espero que pelo menos esses aí vocês já tenham escutado e já sabe que existe pelo menos. Então ele tem realmente muita vaga, tem bastante coisa, porque aqui não tem um centro único onde você vai procurar informação. Então a primeira coisa que eu faria é o seguinte: lembrar que aqui tem muitas agências de RH que cobram uma cacetada das empresas para arrumar vaga. Então, se eu for contratar uma secretária, por exemplo, por uma agência de RH, eu vou pagar uns 2, 3 mil dólares. E não tem garantia de que eles vão me arrumar, mas eu vou pagar isso para eles. Então, é muito mais vantagem eu pegar a indicação de alguém, procurar alguém que eu já conheça e a gente fazer um processo de entrevista e economizar esses 3 mil dólares. Então, se a gente coloca uma vaga na empresa de RH, é porque a gente está precisando muito, a gente quer alguma coisa mais profissional para no tratamento, alguma coisa, porque a gente está ocupado com algumas outras coisas. E as empresas de RH, como cobram muito caro para fazer isso, eles querem empregar o peão, porque se eles não empregar, ele não ganha dinheiro, basicamente. Então, são medidos por resultados. Então, primeira coisa, entra nas empresas de RH e dá uma olhada nas vagas que eles publicam, dá uma olhada nas empresas que eles publicam, na nomenclatura que eles usam, e dali você vai começando a fazer o filtro. Eu vou dar um exemplo prático, deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Eu vou compartilhar a tela várias vezes, porque eu quero um negócio mais prático para vocês verem. Então acho que vai ficar, espero, vai ficar bom. Deixa eu dar um share aqui, vocês me dão um joinha aí para ver se eu estou conseguindo compartilhar esse negócio. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo minha tela? Tudo? Tem um joinha, não tem joinha, sorriso. Não sei se vocês estão vendo. Acredito que sim, certo? O Moisés ainda não, beleza, deu. Beleza, então acho que estava sincronizando. Nossa, um monte de joinha aqui, agora me senti super importante. Vamos lá. Tô meio besta hoje, né, gente? Desculpa aí. O estresse que eu tenho que viajar mesmo. Não, isso aqui eu vou fazer depois. Olha, vocês estão vendo aqui, é um site chamado Night Hunter. Não estou fazendo propaganda deles, não. Alguém mandou aumentar aqui. Beleza? Melhorou? Dá para ler? A opção? Beleza. Esse Night Hunter, beleza. Esse Night Hunter é uma empresa conhecida aqui de RH. Era famosa aqui em London, na verdade. Não é muito famosa no Canadá, mas é famosa aqui em London. Então quem está aqui conhece, quem está no Brasil provavelmente não conhece. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é a empresa, não estou fazendo merchan deles, que eu não ganho nada com isso, é só um exemplo que eu estou pegando. Tem até 314 empregos aqui, é bastante coisa. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte. E o microfone está falhando, provavelmente é porque eu estou compartilhando muita coisa ao mesmo tempo, né? É que está em HD aqui, mas enfim, eu vou tentar falar um pouco mais rápido, um pouco mais devagar. Eu vou colocar o headset só para ver se melhora também um pouco, galera. Só um minuto. Coloquei um headset aqui, fica parecendo um gamer agora, mas tudo bem. Não sei se melhorou ou piorou. Então o que acontece? Aqui tem uma vaga de, sei lá, fotografia, gerente de produto para fotografia, na verdade. Então, essa empresa aqui chama StarTech e essa é a empresa que está contratando, certo? Então, aqui, eu, por exemplo, não trabalho com essa área, não tem nada a ver, mas eu vi essa vaga aqui. Mas você que não conhece London, você provavelmente nem ouviu falar dessa empresa ainda, mesmo que você seja especificamente da área de TI, já tenha feito uma pesquisa e tal, raro você conhecer essa empresa.
Mas tem uma vaga aqui para diretor de fotografia, ou pelo menos produto, alguma coisa relacionada. Vamos ver o que a gente vai fazer. A gente não vai aplicar para essa vaga. A gente vai olhar o que tem na empresa. Então, eu vou entrar aqui na StarTech. Opa, eu fui no LinkedIn dele, sorry. No site que eu quero. O Ronaldo Bu. Pera aí, gente, sorry. Aqui, beleza, que eu fechei a página. E continuo indo para o mesmo lugar. Aqui, sorry. Que eu já tô batendo nas cabeças já. Então, a gente já tá numa outra página aqui. Esse é o site da empresa. StarTech tem nos Estados Unidos, tem em vários lugares. Eu vou aqui, por exemplo, View Current Positions. Não quer dizer que todo o site é tão bonitinho e organizado que nem o deles. Eu só peguei como exemplo, porque a gente está com curto de tempo. Senão eu vou ficar até amanhã falando com vocês. Mas, por exemplo, aqui já tem, olha o tanto de vaga que tem aqui. Eu sei que vocês não estão lendo, mas só para vocês terem uma noção do que a gente tem de vaga nesses caras. Uma empresa de uma vaga que não tinha nada a ver com a gente, certo? Então, eu vou querer ser mais preciso. Eu vou puxar a sardinha para London, porque London é a melhor cidade do mundo para morar, certeza, fato. London no Canadá, by the way. Tem a vaga aqui, que inclusive é em London, aquela que a gente viu. Mas se você não é da área de fotografia, você pode ser da área de finança, que pode ser da área de marketing, você pode ser um diretor de produto, você pode ser um diretor na área de qualidade, você pode ser um desenvolvimento de BI, você pode ser um manager de categoria, que no caso é uma linha de produto que eles têm, marketing coordinator, marketing research, isso é só em London, hein? Numa empresa. Bilingual, isso aqui é para customer service, né? Então tem que falar italiano se você tiver. E se você falar, de repente eles estão aceitando remota, porque você pode aplicar agora. Mas enfim, esse é um exemplo rápido de como você vai achar outras vagas. Deixa eu voltar aqui e dar um stop. Voltar aqui, tudo bem que agora estou parecendo um gamer. Mas o que acontece? Se você achou alguma vaga num site do Craigslist de uma empresa que você nunca ouviu falar, o raciocínio essa empresa foi, de repente, está fazendo um processo interno, não tem muita vaga, e usou o Craigslist, usou o Kijiji para fazer, mas eu vou dar uma olhada no site da empresa. Aí você olha o site da empresa, vai na parte de carreira, de repente não tem vaga nenhuma lá. Mas se ela usou um RH, ela pagou pelo menos uns $3.000 para usar a empresa de RH, com certeza essa empresa é grande, ou pelo menos muito organizada a ponto de justificar pagar isso para um RH. E aí você vai entrar no site dessa empresa e você vai procurar outras coisas. Então se você achou lá, vou dar um exagero aqui, mas Early Childhood Education numa empresa, tu vai entrar no site desta empresa, porque você viu lá no site de RH, e vai ver o que mais que tem. Se eles estão colocando a vaga de Early Childhood Education, pode ser que eles estejam colocando para assistente administrativo, pode ser que eles estejam colocando para gerente de daycare. Você entendeu o raciocínio? É impossível você ter um site decente aqui. Até tentei fazer isso no passado aqui, mas a mecânica do Canadá é muito diferente, que seja como a Cato. Você vai arrumar um emprego pela Cato, vai filtrar lá. Não funciona assim. Aqui é tudo regional. Então vai ter um monte de empresas de RH. Então aqui tem, por exemplo, a Randstad, tem a Express Employment, tem a People Store, tem a Night Hunter, tem o Monster. O Monster é um excelente lugar de entrada, ou Job Bank. Você entra lá, vê o nome da empresa, que são empresas grandes geralmente, entra no site da empresa e vai olhar o career deles e vai ver o que tem. Só que você vai fazer isso para basicamente todos os job posts que você está vendo ali, né? Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas trabalhar dá trabalho, certo? Então, de repente, ali você acha vagas interessantes. Uma pesquisa que eu fiz rápido aqui, não vou compartilhar a tela de novo, não. Tinha uma vaga na Western University aqui. Era alguma coisa na área de alimentação e era temporário. Emprego básico, brutalmente entry-level. E eles mandaram um link lá para aplicar. Aí o que eu fiz? Nesse mesmo lugar onde eles estavam mandando aplicar, tinha uma opção de view all opening position. Tinha 97 vagas. E tinha de tudo. Tinha professor de doutorado para não sei o quê, tinha assistente para um curso de dentista, e tinha os de food, e tinha international affairs, ou seja, o que você imaginar tem ali. Isso é um exemplo de uma universidade. Você pode fazer isso dentro da Fanshawe, dentro da Western, dentro da ISIN, dentro da Cargill, você entendeu o raciocínio? Então, o primeiro negócio
inverter um pouco a lógica de busca, porque você vai achar realmente um monte de vaga interessante fazendo isso. Certo? Claro que daí você vai expandindo e você pode fazer a mesma coisa no LinkedIn. Você vê um job post no LinkedIn, você vai entrar na página dessa empresa, vai cair no site dela e ver quais são os listings. Às vezes não tem nada decente, nada muito importante, mas você vai ficar surpreso que você vai encontrar muitas outras coisas lá. Por exemplo, a Toyota, ela contrata, daqui do nosso lado, ela contrata muito para labor, né? General labor, que a gente fala, trabalhar na linha de produção e tal, paga até bem e tal, mas é bem entry level. Mas a Toyota tem um monte de outras vagas. Então, se você não se der o trabalho de entrar no site deles e ver o que tem e aplicar por lá, você nunca vai saber. Tem empresas que nem sequer publicam a vaga em outro lugar, a não ser no site deles, de tão arcaico que as coisas são aqui. Então, a galera que está fazendo RH, por favor, muda isso para as próximas gerações, que os caras são meio obsoletos aqui. Mas, enfim. Então, isso daí é onde eu começaria primeiro, certo? Eu começaria invertendo o jogo. Em vez de você ficar se matando procurando no Job Bank, procurando no Monster, que tá todo mundo procurando, você vai procurar lá também. Mas tem um monte dentro da empresa que as pessoas nem sabem. A empresa grande, por exemplo, que nem a Cargill aqui, que é uma empresa de, sei lá, 2.000 funcionários, é capaz que tenha vaga lá que nem gente lá dentro sabe que tem a vaga, entendeu? Então, entra no site, dá uma olhada, dá uma pesquisada. Se tiver como fazer search, procura pela sua área de trabalho. E aí você vai melhorando. A primeira coisa, achar o emprego, certo? Nós achamos o emprego. Vamos falar do currículo e da cover letter. Tentar falar rapidinho, porque tem outras coisas bem importantes também para falar. O currículo e a cover letter, na verdade, eu acho a parte mais fácil do processo para vocês. Porque tem muito template aí, e não é difícil você achar um template decente e fazer um igual e assim por diante. Então vamos definir as coisas primeiro. O resume, que é o currículo, e a cover letter. Cover letter é uma carta de apresentação e um resumo, não do currículo, mas das suas intenções de trabalhar naquela empresa, certo? No Brasil a gente não tem muita, tá começando, mas não tem muita carta de apresentação ainda, aqui tá começando. Então, cover letter, você tem o seu currículo lá, bonitão, bacana e tal, e aí você vai aplicar para uma vaga, eu vou exagerar aqui só para ficar mais fácil o exemplo, certo? Você vai aplicar para a caixa do McDonald's, no McDonald's que vende o lanche mesmo. E a caixa, um negócio super entry-level, você sabe exatamente o que você vai fazer lá. Você vai se dirigir ao McDonald's, você vai falar da vaga de caixa no McDonald's, você vai mostrar por que você seria preparado para aplicar para essa vaga de caixa nesse McDonald's. E não é no McDonald's, o McDonald's, é no McDonald's, esse McDonald's da Highbury que está contratando, eu acho que eu seria bom porque eu tenho soft skills, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho não sei o que, moro perto, pego um ônibus para... Você entendeu? Estou exagerando, mas é específico. Cover letter pode ser genérico, serve para várias vagas, eu discordo, mas pode servir. Agora, cover letter não. Cover letter é especificamente para aquela vaga. Então, você aplicou para o McDonald's, o caixa do McDonald's, na Highbury. Aí você viu que tem uma vaga de supervisor no mesmo McDonald's. Você vai escrever para aquele mesmo McDonald's, falando por que você poderia ser um bom supervisor naquele McDonald's e por que aquele McDonald's deve te dar a vaga de supervisor. Então, o cover letter vai ter que ser mudado, mesmo que é para a mesma empresa, mesmo que tecnicamente vai ser o mesmo ambiente e relativamente o mesmo serviço, quase o mesmo serviço. Se você está aplicando por Burger King na vaga de caixa, você vai mudar o seu cover letter. Você vai falar, querido Burger King, vocês são mais legais do que um McDonald's, então eu vou aplicar para vocês. Não, tu vai falar isso. Você vai falar das suas habilidades e tal, lógico que você tenta manter um templateão. Eu vou mandar um modelo para vocês, inclusive, para dar um norte, porque não dá para fazer um cover letter para todas as vagas, né, modelo para vocês, mas pelo menos vocês terem um norte. Então, assim, claro que você vai ter o esqueleto do cover letter pronto, mas você vai ter que mudar o nome da vaga, o nome do contratante lá, às vezes, se tiver o nome do cara que está fazendo a entrevista, você vai citar o nome dele, ou seja, é um treco chatíssimo de fazer, mas é a coisa mais importante, porque na prática, quando a gente está contratando, a gente faz assim, ó, 150 currículos aqui que a gente ignora, a gente vai pegar o cover letter e dar uma lida. Aí vê que o cara falou um monte de coisa que não tem nada a ver, ignora, um monte de coisa nada a ver, ignora. Ah, esse aqui citou algumas coisas legais. Aí eu vou ver o currículo dele. Então ninguém começa a ler pelo currículo, começa a ler pela cover letter, muito provavelmente, se ele for pelo menos eficiente na contratação dele. Então, a cover letter é a parte importante.
Cover letter no máximo uma página. Desculpa, só um minutinho. Cover letter no máximo uma página, sem muito embromation e bem direto ao ponto, falando por que você é a melhor pessoa para aquela vaga e por que eles têm que contratar você. Se você não tiver experiência naquela vaga, você vai citar outras experiências que você tem que complementam aquilo ali, certo? Então você vai mudando essa cover letter. Depois eu vou abrir para pergunta, quem quiser perguntar as coisas, eu vou responder também. Mas basicamente você vai fazer específico. O currículo, na prática, as pessoas aqui têm 2 currículos. Tem o currículo para inglês ver, certo? Que é aquele currículo onde você tira uma porrada de experiência, você não necessariamente fala de toda a educação, a pós-graduação e especialização que você tem e tal, porque você vai aplicar para algumas vagas entry-level. Então, você está aplicando para a linha de produção na Toyota, você não precisa falar que você tem 2 mestrados, um MBA, um PhD e fala 5 idiomas, que não faz a menor diferença, e eles não vão querer te contratar porque você está overqualified, você vai ficar lá 2, 3 meses e vai vazar. Ele já sabe que é isso que vai acontecer na prática. Então você vai, se você está aplicando para uma vaga dessa, você vai até falar que você trabalhou, mas você falar que você era o gerente do RH e contratava 50 pessoas por mês, eu era o gerente do RH, o que eu fazia? Eu fazia a contratação. Resumidamente, sem dar muita importância, para pelo menos chamar para entrevista. Então, esse currículo mais simples é o que a gente chama de um entry level, resume, que você vai ter para aquelas vagas do acabei de chegar do navio, precisa aplicar para essa vaga, você vai tirar. Você não pode mentir. As pessoas confundem um pouco. Você não vai tirar, falar que você não estudou, falar que você não trabalhou naquela empresa, não faz um negócio desse. A não ser que você, por exemplo, você tem 2 mestrados, você não quer colocar um, você tem 3 pós-graduação, não quer colocar tudo bem. Mas na entrevista ele vai ter que justificar o que você fez, entendeu? Então, por exemplo, tem casos que a pessoa tira as experiências ou os estudos dela e aí chega na entrevista e a pessoa, mas a sua última experiência foi há 10 anos atrás, o que você fez nesses 10 anos? Eu trabalhei e tal, vou falar de entrevista já também, mas você tem que ficar um negócio coerente. Então você pode, normalmente o que você faz, coloca normalmente as suas experiências e as suas educações, mas desvaloriza um pouco esse entry level. Você não precisa colocar tudo. Ele sabe que os imigrantes que chegam aqui são tudo muito overqualified, tudo estudado, às vezes não falam inglês, mas sabe que é uma galera estudada, que é como o Canadá filtra os imigrantes, a não ser que eles sejam refugiados, aí não necessariamente seja a mesma regra, mas imigrantes geralmente eles são bem preparados. Então, coloca tudo que você fez mesmo, mas em vez de você falar assim, trabalhei na Ajinomoto e eu fui responsável por 20% do crescimento na planta de não sei o que, eu não conheço ninguém da Ajinomoto, eu só citei porque eu lembrei agora, não sei nem porquê, acho que eu quero fazer um churrasco. Mas enfim, você não vai citar tudo que você fez lá. Eu era, sei lá, coordenador de marketing na Ajinomoto, e eu fazia preparação de budget, fazia campanhas e supervisionava as partes. Você entendeu? Você vai falar num linguajar bem simples, 2 bullet points, 3 bullet points no máximo, nada muito complexo. Então esse entry-level resume que as pessoas fazem, tem Dell danado, e tem 300 milhões de templates e tal, é só você pegar o seu currículo, dar uma olhada para ele e corta as calorias, certo? Tira os excessos, corta as coisas que você sabe que vai supervalorizar seu passe, e na entrevista você se vende, porque na entrevista rolou uma empatia, rolou uma coisa, daí a gente conversa dele já, mas pelo menos o camarada tem que chegar no seu currículo. O outro currículo que você vai ter é aquele currículo completo, bonitão, com 3, 4 bullet points por cada job position, falando os feitos que você fez, enfim, uma coisa mais completa, para quando chegar aqui e falar assim, ô Ronaldo, você não tem uma vaga? Não, tem uma vaga além de uma empresa tal, não sei o que, vamos aplicar, vamos fazer uma referência e tal, não sei o que, é esse currículo grandão, bonitão que você vai mandar. Mas se é uma vaga entry level, tipo assim, Ronaldo, você não tem uma vaga? Tem uma ali no time, Hordas, acabamos de chegar, então manda o entry level, entendeu? Você vai ter os 2 prontos, e você vai mandar para cada posição, não, mas para cada level diferente, certo? Isso é o consenso geral. Qualquer camarada de RH que você falar, qualquer pessoa que já migrou aqui há muito tempo, concorda com isso. Dá um trabalho para fazer e é o caminho mais natural. Eu sou mais xiita, eu sou extremamente radical. Eu acho que quem quer trabalhar tem que trabalhar. Então, para arrumar emprego, dá trabalho, certo?
Para arrumar trabalho, dá trabalho também. Então, eu acho que eu sou exagerado. Tudo que eu estou escrevendo aqui são recomendações, dicas, não sou especialista de RH, não sou nada, mas eu fiz quando cheguei no Canadá, minha esposa fez quando chegou no Canadá, ajudei um monte de gente a fazer e deu certo. Então, tenta, se não der, a vida segue. Mas, eu tenho um currículo para cada vaga. Eu sei que é exagero, mas você acabou de chegar do navio, você está querendo uma vaga legal, você está procurando? Então rala, campeão. Tu vai passar o dia mexendo com o currículo. Tu vai ficar... Daqui uns dias você vai dar palestra sobre o currículo também, porque tu vai ficar ninja, vai ficar expert. Alessandra, acho que quando a gente chegou em Vancouver, acho que tinha uns 48 variações de currículo. A gente não sabia nem qual currículo que a gente mandava mais. Teve um período em Vancouver, inclusive, que eu fiquei desempregado, estava procurando um outro emprego, e aí a gente fez uma força-tarefa. A Alessandra começou a mandar os currículos e ia para entrevista. Então, assim, eu chegava na porta do lugar para fazer entrevista, falava, Alessandra, que vaga é essa que você está fazendo, não sei o quê, e aí eu ia lá fazer entrevista. Era um negócio maluco. Cara, tinha gente que me chamou para ser chefe de restaurante chique em Vancouver, você tem noção? Nunca trabalhei na cozinha de nada. Não sei, bom, cozinho, mas de longe meu omelete nem fica completo, pra vocês entenderem. Então, não é porque eu tenho todas as atribuições, mas ela pegou o que eu fiz e falou no linguajar que eles queriam ouvir e os caras chamaram. Então, assim, dava uma dor de cabeça para mim, porque às vezes eu ia para alguma vaga de TI, era desenvolvedor Java, assim, eu não sou desenvolvedor, eu trabalhava com a venda de software, não programava mais, e eu tinha que dançar na dança da chuva lá, às vezes, para não passar vergonha na entrevista, mas ela conseguia a etapa principal, que era eu chegar na entrevista. Então, assim, não é que exagerando você vai ter um currículo para cada vaga, mas eu vou dar um exemplo prático agora. Eu sei que tem muito tempo, tem muita coisa para falar, esse negócio é muito legal, mas enfim, eu vou mostrar um exemplo prático de como é que eu faria um currículo. Eu separei aqui uma vaga também do Night Hunter, só para vocês verem o conceito do que eu faria se eu estivesse procurando uma vaga hoje aqui em London, certo? Vou compartilhar a tela de novo, espero que não fique muito ruim para vocês. Não sei se vocês vão ficar malucos, eu tô compartilhando e compartilhando, mas enfim. Alguém me dá um joinha que vocês estiverem vendo, porque eu sei que tá um delay aí de vez em quando. Valeu, gente. Eu gosto do negócio de joinha, é legal. Ó, deixa eu ver uma vaga que tem aqui, se é... Chutes. Peguei uma fácil, né? Não é minha praia, não trabalho com isso, não sei nada dessa área aqui, mas eu vou mostrar como funciona para qualquer área. Peguei uma área bem aleatória, porque fazendo a minha ou no de TI seria relativamente fácil. Bom, isso aqui é quase TI, né? Porque tá lá, mas vocês vão entender o conceito. Digital Extreme é uma empresa de games muito forte aqui no Canadá e tem uns 300 funcionários aqui em London também. Os camaradas são grandes. Eles estão com uma vaga aqui para Multimedia Ad Designer, que é um nome bonito para o cara que vai fazer as propagandas para eles. Sorry. Tem uma descrição aqui do que o camarada vai fazer e tem as qualificações aqui do que precisa. Então, eles exigem isso daqui, certo? E isso daqui é o que você vai fazer. Claro que cada site vai descrever isso de uma maneira diferente, mas eles vão ter que descrever exatamente o que vocês vão fazer. Tem site que é mais organizado, fala quantos por cento você vai fazer em cada posição, para quem você vai responder e tal. Mas eu que sou brasileiro nato, não desisto nunca, olha como é que eu faria esse currículo aqui, ó. Copy and paste, eu tô literalmente, tá? Literalmente copiando isso daqui. Deixa eu abrir o meu page aqui. Vamos imaginar que você está fazendo esse currículo agora. Vocês estão vendo a telinha em branco aí, certo? Deixa eu só mudar a ordem aqui, porque senão vai ficar bagunçado. Você vai colocar o seu nome. Claro que depois vai ter um templatinho, vai ficar mais formatado, bonitinho. Estou preocupado com a formatação agora, só o conceito com vocês. Vocês vão colocar aqui o Skype, para quem ainda usa isso, porque eu detesto. Skype, telefone e seu e-mail. E aqui, London, Ontário. Eu já vou explicar isso daqui rapidinho para vocês. Isso aqui é só o cabeçalho do seu currículo, vamos dizer que está lá no meio, está formatado bonitinho. Isso aí tem vários templates que vocês conseguem fazer. Aí o que eu faria aqui, ó? Eu sou meio disléxico, tá? Então deixa eu ver se eu estou escrevendo aqui. Deixa eu aumentar, porque eu acho que vocês não vão conseguir ver tudo que eu estou fazendo. Não sei se ficou pior ou melhor. Mas highlight of qualification. Se tiver algum misspelling, whatever, porque o importante aqui é só entender o conceito.
o seu currículo vai começar com um resumo, não importa que vaga que você vai aplicar, se é entry level, super level, mega blaster level, whatever, você vai começar descrevendo as suas características, certo? E esse camarada tá querendo contratar alguém com essas características. O que você vai fazer? Copy and paste. Claro que, se você colocar do jeitinho que tá aqui exatamente, vai gerar uma certa lazice, né? O cara vai dizer que você não teve nem o trabalho de escrever nada, você copiou e colou. Então, nós que somos brasileiros, a gente vai dar uma maquiada nesse negócio aqui, porque nós somos super criativos. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, aqui tem várias categorias. Isso é uma dica, tá? Não é uma ciência exata, mas pô, funciona muito bem. Aqui tem várias categorias. Tem coisa que ele está falando aqui, ó, que é de caráter. Ele quer que você tenha entusiasmo e bababá. Tem coisa que é de a característica profissional, a capacidade de aprender novas técnicas, implementar. Tem coisas que são especificamente técnicas. Ele quer que você saiba o Photoshop, Illustrator, Premiere, que é um software de edição. Ele quer que você seja familiarizado com alguns softwares de gerenciamento de propaganda e tal. E tem coisas que ele quer que é a experiência mesmo. O que você faz? Claro que você vai ter que fazer isso para a vaga que você está aplicando. Se é engenheiro civil, provavelmente vai estar uns trecos diferentes, engenheiro mecânico, mas você consegue replicar o conceito para qualquer coisa. Então, o que eu faria aqui, por exemplo? É só um exemplo rápido, porque a gente está sentando, mas assim, ó. Vou colocar aqui, software, por exemplo, e aí eu sei que ele está pedindo aqui conhecimento em Adobe Premiere Software. Aí tem algum outro lugar que deve falar de software aqui. Você tem que ser familiarizado com o software de gerenciamento. Beleza. Aí eu colocaria soft skills, por exemplo. Ele quer que eu tenha caráter. Isso aqui é caráter, soft skills e tal. E ele está falando alguma coisa de comunicação. Soft skills and communication. Ó, que beleza. Isso aqui é um... Como é que vocês vão formatar e deixar bonitinho? Mas isso aqui, só para vocês entenderem, é um título. Isso daqui é uma categoria, certo? Uma outra categoria. Que mais? O portfólio que mostra capacidade em design e técnicas de animação de vídeo e imagem. Então ele quer image manipulation, certo? Isso aqui é outro título bonito que a gente vai colocar, outra categoria, e vamos colocar isso aqui de imagem, também entraria aqui de repente, certo? Então olha o que eu fiz, eu copiei exatamente os requirements, pelo menos. Você pode voltar lá no job description e pegar mais coisas, tá? Que você queira e tal, e enfim, a paciência é o nome do jogo. Você vai fazer essa diagramação aqui no começo. Vamos dizer que isso daqui entraria em skills software. Vamos dizer que a gente colocaria como software porque tá... dá para entrar na parte de imagem e manipulação. Já tô até entendendo a área dos caras aqui, ó. Então, beleza. Então, quando o camarada olhar o meu currículo, eu sei que vocês não vão ler, mas só para vocês verem a noção agora. Tá lá em cima o cabeçalho, que é os meus dados e tal. Aqui vai ter um highlight of communication, formatadinho, bonitinho. E eu quis dar uma diagramada legal, então eu separei as minhas qualificações em categoria de manipulação de imagem, categoria de software, soft skills, que eu acho que é importante para uma área como essa, por exemplo, entendeu? E aqui eu tenho exatamente cópia xerocada dos textos que eles colocaram lá. Eu não deixaria exatamente idêntico, porque pode causar uma má impressão na hora que o cara lê, porque se for o mesmo cara que publicou a vaga e ele vai ler, ele vai ver que tá muito igual. Então, aqui você vai ter que ter um trabalho de mesa, por exemplo. Ele fala 3 anos ou mais de experiência criando animated and still images. Então eu colocaria assim, ó, olha a gambiarra, mas funciona. More than. Eu já tenho mais de 3 anos de experiência em deixa eu dar um espaço aqui. Manipulation of. Você tá entendendo? Você tá falando a mesma coisa. Você tem 3 anos de experiência nisso daqui, mas você deu aquela praticada no inglês e usou sinônimo para as coisas. Então, se você tem aqui, ó, Video Capture and Edit Skills, você vai falar, sei lá,
great experience, sei lá, você vai falar alguma coisa melhor, mas great experience in video. Aí você pode tirar o capture, que é uma palavra qualquer, video and video manipulation. Eu sei que eu estou usando muito manipulation, mas tudo bem, depois a gente faria uma revisão. And editing. E tira o skills daqui, porque você só está falando que você tem experiência em manipular vídeo e imagem. Beleza? Claro que você vai fazer isso para cada linha. Dá trabalho? Dá um puta de um trabalho. Dá muito trabalho. Mas deixa eu voltar aqui na minha imagem. Eu vou tirar isso daqui um pouco. Dar um stop screen aqui. E eu vou explicar o raciocínio, por que a gente faria isso. É capricho do Canadá? Não, não é capricho do Canadá. Eu gostaria até que alguém fizesse isso. Faz tempo que a gente fez isso, então não sei se a taxa de sucesso ainda seria tão imediata. Eu acho que hoje seria muito maior, e os que a gente ajudou em Toronto e aqui em London tem dado certo com isso. Por que eu faria essa cópia exata? Não é para ficar igual a vaga. É para trick o system. Tem um termo chamado aqui gatekeeper, que é a primeira pessoa com quem você vai falar, seja em vendas ou numa empresa, qualquer coisa. E o problema hoje é que o gatekeeper é tudo a tecnologia. Esse é o grande problema para a maioria das vezes. Na busca de emprego, quem é de RH já sabe disso, porque no Brasil não é tão diferente, você vai fazer esse upload do seu currículo em PDF ou em Word, que é o que eles geralmente pedem. O sistema vai ler as palavras-chave, vai fazer um match, e se você der sorte, ou se você tiver realmente alguma afinidade com a vaga, aí vai para a etapa 2 do processo, que é para cair na mão do cara de RH, se for empresa terceirizada, para ele dar uma lida. Então não adianta você ter a melhor cover letter, o melhor currículo do mundo, se você não vai chegar na mesa do cara que contrata. Tem uma empresa aqui que estava para fechar, um monte de gente sendo indicada, e o CEO da empresa mesmo não estava recebendo vaga nenhuma, porque o sistema não estava filtrando adequadamente a galera que estava aplicando para lá. Passava por uma empresa de RH antes e tal, não fizeram um bom serviço, então não chegou na empresa. Então a primeira coisa que você vai fazer é colocar o currículo. Se você... Claro, você não vai fazer esse esforço todo para colocar uma vaga para, sei lá, trabalhar na cafeteria Starbucks, por exemplo. Você vai fazer um negócio muito mais tranquilo e tal. Mas, sei lá, você tem uma vaga que é a tua cara na área de marketing, na área de vendas, na área de não sei o que. Você tem o inglês, você acha que você tem habilidade para ir para esse negócio? Vamos pro pau. Quando eu não tinha inglês, eu consegui fazer entrevista com o diretor da SAP lá em Vancouver, na área de vendas. Pior coisa que eu já fiz na vida, que eu não tinha inglês nem para falar com ele, sei o que eu fui fazer lá, mas enfim, a gente aprende. Mas a gente conseguiu chegar na entrevista, e tinha um monte de gente lá que tava me perguntando um monte de coisa que eu não entendia nada, mas enfim, é outro assunto isso aí. Então, essa primeira dica que a gente está dando aqui é justamente para você passar pelo sistema, para você ir para a etapa 2 e chegar na mão de alguém, e alguém ver aquela cover letter linda que tu vai fazer, e aí te chamar, ver o seu currículo e te chamar para entrevista, certo? Então eu sei que dá um trabalho desgraçado fazer um negócio desse, desculpa meu francês aí, gente, dá muito trabalho fazer um negócio desse, mas pays off, entendeu? Tipo, vale a pena você fazer, porque você vai achar vaga, principalmente alguém assim, um camarada que é de TI, que é a área gerencial, que é a área técnica, que tem conhecimento para mostrar lá realmente que sabe fazer o negócio, vale a pena, vale muito, muito a pena fazer, porque tu vai chegar na entrevista. Claro que aí é a etapa 2 do processo, a empatia e tal, uma série de coisas. Então, a primeira coisa que eu faria era essa arrumada para a vaga que você está aplicando, e aí vamos pro pau. Algumas coisas básicas de currículo, que enfim, todo mundo já fala, eu não colocaria o nome completo, colocaria o primeiro e o último nome, o primeiro e a sigla do segundo nome. Porque ninguém precisa saber seu nome completo, a menos que ele vai te contratar. Não dá o viés da sua origem, para não gerar nenhum distúrbio de comunicação. Ah, esse cara ele é do Chile, do Brasil, da onde quer que seja, enfim. Isso eles recomendam aqui também, é bem normal. Não passa de 2 páginas, que eu vou te falar, o cara tem que ser muito bom para ter um currículo mais de 2 páginas, e mesmo que ele seja muito bom, se ele tem um currículo mais de 2 páginas, significa que ele não tem habilidade de concisão e comunicação. Então, mais que 2 páginas é besteira, você está falando demais e não está falando coisa nenhuma. Então, 2 páginas, e essas keywords que a gente falou. Se você quiser ser um pouco mais... desculpa, não tem outra palavra, preguiçoso, porque eu sei que isso dá muito trabalho, você pode tem um workaround que você pode fazer. Você faz o seu currículo todo,
No rodapé, ou em algum lugar que você acha que a diagramação fique boa, se você não tem a habilidade de diagramar, pede pro seu primo que está terminando o high school agora, que ele provavelmente vai ter. Na diagramação você coloca assim, keywords, palavras-chave. Aí é separado o seu currículo. Acabou o currículo, coloca lá embaixo, keywords, que são aquelas palavras-chave do seu ambiente de trabalho, do seu currículo, da sua experiência e tal. E aí, por exemplo, numa vaga que nem essa, quais seriam as keywords? Video capture, Adobe Premiere, Photoshop, image editing, advertisement, management, sabe? Você colocaria uma meia dúzia de palavras-chave, por quê? Porque quem vai ler esse rodapé vai ser o sistema. Aí você passa pelo sistema de novo. Eu não gosto muito dessa opção, porque primeiro que ela é preguiçosa e preguiçoso, enfim, não tem que arrumar emprego, não tô brincando. É porque não fica esteticamente bonito. Eu não acho que fica tão legal. E alguém que é um pouquinho mais inteligente vai entender o que você fez, não fica muito legal. Mas não tá errado e você não tá burlando o sistema. E se você fizer uma diagramação bonita, principalmente numa área dessa como design, dá para fazer do lado, dá para fazer um negócio legal. Onde você vai colocar o portfólio, sei lá, se você tiver. Então dá para fazer dessa maneira com um pouquinho menos de trabalho do que eu fiz aqui agora, porque basicamente você faria isso para toda a vaga. Então você dá uma pesquisada em umas 10, 15 vagas, vê as 10 palavras-chave que aparecem mais e joga no seu currículo como se fosse um summary para você, entendeu? E eu colocaria keywords mesmo, não explicaria nada, e aí tem as palavrinhas-chave, fica claro para quem lê, é como se fosse um resumo, fica bacana. Tem gente que é um pouquinho mais radical e eu sei que meu amigo canadense fez isso já algumas vezes, passou, mas eu tenho ressalvas com isso daqui, mas funciona. Você faz exatamente a mesma coisa, você pega todas as palavras-chave que você tem que colocar, só que você vai escrever em branco, e aí ninguém consegue ler porque o fundo do papel também é branco, certo? Então mesmo que o cara imprima, não vai imprimir nada porque é em branco. Claro que o sistema consegue ler porque vai estar em um Word ou vai estar em PDF. Em PDF ele vai ler as letras. Então vai estar em branco, mas ele vai ler. Então é uma maneira de você deixar a estética legal, e aí você pode encher de palavras-chave e você vai passar por esse sistema de qualquer maneira e vai ser chamado, entendeu? É bem o cúmulo da preguiça, mas funciona. Por que eu tenho ressalvas? Porque a gente não sabe como que as pessoas podem interpretar isso na hora que eles perceberem. Ele pode achar que você foi um cara super... Eu acharia que você foi um cara super clever, inteligente, burlou o sistema no sentido positivo, foi, né, outsmart, né, que a gente fala assim, foi legal. E, cara, você tá ralando pra entrar no serviço. Pra mim, é melhor do que os caras que viram a vaga, copiaram e colaram e mandaram no currículo direto, entendeu? Eu ainda daria valor, mas... Se você tá fazendo para uma área de quality assurance, por exemplo, o cara fala, pô, mas e se o cara começar a burlar o sistema aqui também? Você entendeu? É um gray line, eu tomaria cuidado, eu não faria isso de cara, assim, que você chegar do navio, não, deixa pra segunda entrevista, alguma coisa assim, porque é meio gray line, eu tenho reservas, eu não faria, se eu estiver aplicando pra vaga, eu não faria, eu faria o do keywords visto, que aí fica um design diferente, inovador até e tal, mas oculto eu não faria não, mas funciona, porque a galera aqui já conseguiu fazer, o Kyle fez e deu certo, deu super certo. O que mais que eu tenho para falar aqui de dica do currículo especificamente? Sem endereço, eu colocaria a cidade e, lógico, a província onde você tá, porque não tem aquela discussão se você tá perto ou longe do serviço e tal, e não sei o que, parará. E tem uma coisa que as pessoas falam aqui, pra você, lógico, não colocar idade, eu não colocava idade nem no Brasil, não sei porque que a pessoa coloca idade no currículo, ou CPF, sabe, tipo, uns negócios nada a ver. Então essas coisas absurdas, óbvio que você não vai colocar aqui também. Colocar o SIN number lá, colocar essas coisas, não coloca nenhum documento, pelo amor de Deus, o endereço também é um negócio específico, que eu só colocaria na hora do contrato e tal. Eu colocaria, no máximo, o CEP. Colocaria o CEP, eu acho que o CEP fica ok, para ele ter uma noção de que lado da cidade você tá, questão de logística, se você tá aplicando de outra cidade, enfim. Agora, o que as pessoas falam aqui? As pessoas, não coloca a idade, não coloca sexo, que mais que eles falam assim que... enfim, uma série de outras coisas lá, pessoais. Vou te falar, gente, isso não faz a menor diferença na prática, porque aqui é ilegal perguntar a idade da pessoa na entrevista, é ilegal perguntar o sexo da pessoa na hora da entrevista, né, se for por telefone, você não vai perguntar essas coisas porque é ilegal. Mas quem está fazendo a entrevista de RH é uma pessoa que vive disso, gente. Então ele está vendo que você se formou no high school, aí você foi trabalhar,
mas trabalhou 2 anos lá, então não sei o quê. Ele vai fazer uma conta aproximada para ver qual a idade que você tem, entendeu? Ah, se formou na faculdade em 2002 e já passou 8 anos em 2002, então se ele fez faculdade, dá para saber a idade das pessoas, entendeu? Então você não precisa colocar a idade no currículo, porque a gente vai saber sem você colocar de qualquer jeito, porque a gente é tudo esperto. Então, não faz muita diferença, porque eu sei que as pessoas ficam muito preocupadas com isso, às vezes colocam, não coloca porque é antiestético, eu acho, feio, não ajuda nada o recrutador, e ele vai saber essa informação eventualmente com você. Vamos lá, vocês conseguiram fazer um currículo decente, uma cover letter linda, bonitona, fizeram aí a dica do copy and paste, funcionou pra caramba, a gente vai aplicar, a gente vai para etapa 2 agora, que é ser chamado para entrevista. Provavelmente você vai, eu sei que a gente tem 10 minutos, eu tenho uma porrada de coisa para falar, aguenta aí pessoal, que é muita coisa importante. A gente vai para a entrevista provavelmente por telefone, certo? Essa entrevista não é para fazer uma entrevista, é um warm-up. É um pré-screening, tipo, ele vai conversar com você, ver se você entendeu a pessoa se entendeu, se na hora que ela tem alguma dúvida, por exemplo, já dá para sanar por ali e tal, e uma série de coisas. Por exemplo, no meu currículo que eu já fiz de tudo, né, comecei trabalhando com software, dei aula de TI, já fui programador, já mudei, trabalho com migração, imagina que eu estivesse aplicando para um currículo, normalmente se eu visse um currículo como esse, eu ia perguntar, mas me diz... Coloquialmente eu ia chegar assim, mas escuta, qual que é o seu forte hoje? Porque você trabalhou em várias áreas, o que você se identifica, qual que é a tua vibe, qual que é não sei o quê. Claro que se eu estivesse na entrevista eu ia responder exatamente o que ele quer ouvir. Então quando você for, essa entrevista ela não é aleatória, sabe? A pessoa liga e te pega no banheiro e fala, vamos fazer uma entrevista. Ele avisa que vai te ligar, você vai separar uns 10 minutinhos, 5 minutos do seu tempo lá, e vai estar num lugar silencioso, você vai fazer uma entrevista com ela. Então vai perguntar algumas coisas, mas nada muito específico. Então é importante você estar atento para responder coisas pontuais, imprime a droga do currículo que você mandou para os caras e deixa na frente, porque você vai esquecer data, você vai esquecer nome de palavra, você vai esquecer nome de posição que você foi, fica fácil, e imprime a cover letter também, e assim que a pessoa falar o nome, você anota o nome dela na parede, assim, pega um giz e escreve o nome da pessoa, para toda hora você poder falar o nome dela. Você, o Jaspion tá fazendo a entrevista com você. Então, senhor Jaspion, quando eu apliquei, eu fiz isso. Então, senhor Jaspion, quando eu saí da empresa, fala o nome da pessoa que... Isso é o princípio básico de relacionamento humano, o nome da pessoa é importante. Tá? Eu sei que aqui os nomes são complicadíssimos, mas pega do jeito que ele falou, salva na cabeça e repete do jeito que ele falou. Como é que escreve, como é que não sei o que, você se vira depois, mas... pelo menos você vai replicar e tentar mostrar uma boa intenção de responder o nome da pessoa. Então essa primeira entrevista vai ser por telefone, a próxima entrevista, Deus quiser dando tudo certo, você vai fazer a entrevista pessoal. Nessa entrevista pessoal, não tem nada fim do mundo como as pessoas colocam nos blogs por aí, é uma entrevista como outra no Brasil. A diferença é que aqui existem formatos mais específicos. Existe um formato, inclusive a gente tem um bônus que a gente vai dar para vocês aqui, de um mentor aqui de London, que ele gravou um negócio para vocês que a gente vai mandar depois também, só para vocês se organizarem. Mas essa é uma dica que ele dá, por exemplo, que ele fala assim, aqui às vezes você vai fazer uma entrevista num painel, por exemplo, você está aplicando para uma vaga de diretoria, ou coordenação de uma empresa muito grande, você não vai fazer entrevista com uma pessoa. Provavelmente você vai fazer com ela, com um assistente. Quando eu fiz o da SAP, lá tinha o diretor, mais 3 Aspone lá, que eu não sei nem o que os caras eram, porque eu também não entendi inglês, então deu na mesma. Mas provavelmente você vai fazer com mais de uma pessoa. Então você tem que estar preparado para responder algumas perguntas para um e fazer contato visual e aquela coisa básica e tal, mas não tem nenhum segredo. O que as pessoas falam na entrevista às vezes é, não vai fazer nenhuma pergunta pessoal, não fala da sua vida, eles não querem saber disso, é contra a ética perguntar. Eu com meu francês, né? Bullshit. Tu vai contratar um cara que vai passar os próximos 10 anos na tua vida olhando pra cara do chefe 8 horas por dia. Você vai lidar mais com esse cara do que você lida com o seu esposo. Se você não tiver um relacionamento pessoal com esse cara, você tá fazendo alguma coisa errada da tua vida, porque você tá vendo mais ele do que seu filho e provavelmente mais do que seu cachorro. Então, vai ter que rolar uma conexão humana nesse treco aí, ou na entrevista ou ou depois da entrevista. Então, o que eles estão falando é o seguinte, o entrevistador não vai perguntar diretamente. Você tem filho? Você tá com a sua esposa? Você não sei o quê? Parará, parará.
Porque é antiético. Ele não vai perguntar, que é legal mesmo, e é antiético essas coisas assim. Mas ele vai dar clues, ele vai dar dicas, ele vai dar, no português, ele vai dar brecha para você falar disso. Então, por exemplo, como é que tá esse summer, que é só que sabe falar do tempo e tal, não sei o quê. Você pode mostrar para ele que você é uma pessoa super aberta, ou super coloquial, que você tá aberto para isso, falando assim, eu tô acostumado, porque vem do Brasil, tá, eu gosto de fazer camping e tal. Ele fala, nossa, eu e meus 18 filhos também adoramos fazer camping. Nossa, você tem tantos filhos, que legal, eu tenho uma pequena que ela adora camping. Rolou uma conexão. Claro que você não vai fazer isso exageradamente, mas eu tô falando isso porque eu já participei de muito processo de entrevista, eu já vi cada besteira. Às vezes a pessoa fica com receio de falar da parte pessoal, receio de falar da família, se essa conversa arise, né, se ela aparece lá, porque as pessoas falam, não se fala do pessoal e tal. Não é que não se fala. O entrevistador não pode perguntar isso porque pode parecer um harassment, que ele não te contratou porque você tem 4 filhos, ou não tem 1, ou tem 2, ou tem 3, você entendeu? Então, ele não vai dar a primeira pergunta, mas ele vai tentar aclimatizar você para você falar. É importante saber, esse cara veio para cá com 3, 4 filhos, mais a esposa ralando no college, o cara era engenheiro civil lá, ele vai começar a trabalhar aqui, sei lá, de operador de CNC de novo, tá começando a vida. Esse cara aí vai render na empresa, porque ele quer crescer. Então, é normal esse tipo de conversa. Eu sei que tem várias perguntas de entrevista que a gente pode discutir delas aqui e tal, não sei o quê, mas isso daí vocês acham na internet, não é o problema, não tem nenhuma pegadinha que eles vão fazer, mas é importante, lógico, você tem informação da empresa, enfim, é o básico de qualquer coisa. Agora, o que eu acho que as pessoas se confundem muito é porque acham que o Canadá é muito formal, o camarada fala do tempo, e a gente não sabe falar do tempo no Brasil, porque no Brasil é tudo quente, a gente não sabe falar de outro tempo, você sabe falar que tá calor. Então a gente se perde, porque o canadense conversa de tempo durante 2h30, se você deixar. Ele fala que tá chilly, que tá hot, que tá warm, e pra gente isso é hot ou cold, não tem, sabe, diferença. Então, é uma maneira de você criar um rapport com o cara, de você ter uma conexão, de o cara lembrar de você depois da entrevista, certo? Então, pode baixar as armas, como eu digo, e fazer um approach mais pessoal. Claro que o cara vai te perguntar, o que você fez na outra empresa? Não, eu saí de férias com meu filho. Você não vai mudar de assunto, mas você vai mostrar pro camarada que ele pode se sentir confortável o suficiente para ter essa abertura. Aquelas coisas básicas, chegou na mesa do cara, tem foto do filho dele em tudo quanto é lugar. Ele adora se exibir e mostrar o filho dele. Se as fotos estão viradas para dentro, ignora, não vai falar do filho do cara porque é um cara reservado. Entendeu? É o básico de qualquer entrevista normal que você faria no Brasil. Só que aqui as pessoas se perdem, na minha opinião, porque elas querem ter a formalidade do canadense. O canadense, ele é formal até a página 2. Na minha experiência com o canadense, não acho que eles são nada formal. O cara te abraça, o cara conta piada, o cara fala, eles são mais sarristas do que muito brasileiro, para dizer a verdade. Mas é um processo que surge. O brasileiro não, o brasileiro já nunca viu a pessoa dar 2 beijinhos. Acho bizarro, já achava bizarro no Brasil. Aqui não, aqui a pessoa vai te dar um aperto de mão, ela vai conversar com você, e aí lógico que vocês vão tendo a conexão e vai melhorando, mas não precisa colocar uma carapuça de formalidade na entrevista, porque você quer se diferenciar das outras pessoas, e ninguém se diferencia por habilidade técnica. Você pode ser o melhor programador do mundo, o outro também vai ser, porque é isso que ele vai falar. Mas aquele programador lá vai ralar mais porque ele tem 18 filhos para cuidar. Vamos falar com ele primeiro? Você entendeu? É mais ou menos assim. Então, na entrevista, eu sei que tem 300 milhões de coisas para falar que a gente não vai ter tempo. Depois, se você quiser me enche de pergunta, eu vou tentar responder. O que eu não responder aqui, eu respondo no e-mail, prometo, sempre respondo. Ou pelo menos mando um áudio para vocês, que se for muito longo. Mas principalmente esse negócio da formalidade, eu acho que é onde o brasileiro se perde um pouco. O brasileiro quer ser informal e eles querem ser formal e a gente se perde um pouco no negócio. Acabou a entrevista, vai para tua casa, vai mandar um thank you note. Todo mundo fala isso. Qualquer pesquisa que você olhar nos blogs, as pessoas falam, acabou a entrevista, voltou para casa, você tem um e-mail do recrutador ou da pessoa que você fez a entrevista, manda um thank you note. Gente, ele vai receber 70 milhões de thank you note, porque ele está fazendo um monte de entrevista. Não manda para ele, obrigado pela entrevista, gostaria de toda a disposição. Isso é genérico. Você pega aquela thank you note para fazer alguma coisa pessoal, no sentido assim, que lembre de você. Então, naquele momento, você reforça uma habilidade, você
dar uma demonstração de alguma outra coisa. Se você tiver portfólio, você fala assim, just for reference, eu tô colocando meu portfólio de novo aqui, sabe, alguma coisa que não seja assim, obrigado pelo seu tempo hoje. Tudo bem, se você fizer isso já tá excelente. Mas o excelente não é o suficiente mais no mundo de hoje. Então, eu pegaria, sei lá, se você participou para uma vaga de coordenador da 3M, coordenador de vendas, por exemplo, como eu ressaltei na entrevista, eu gostaria de participar desse time tão vibrante, não sei o quê. Como você comentou, que vocês estão expandindo para a América Latina agora, eu acho que eu conseguiria participar desse processo de expansão e tal, não sei o quê. Você entendeu? Você vai fazer um link com alguma coisa, não é só obrigado, muito bem, passar bem. É para você dar, a sua última chance de causar uma boa impressão. Então, lembra de alguma coisa importante que ele falou na entrevista da empresa, porque se ele parou para falar daquilo, aquilo é importante para ele. Pode não ser para você, mas para ele é. E aí você pega e comenta aquilo no seu thank you note e o cara vai achar que você fez uma boa pesquisa, entendeu? Então esse seria o principal depois do thank you note. Claro que tem modelinho de thank you note, tem uma série de coisas. Eu vou tentar. O thank you note eu não tenho modelo aqui não, mas é muito pessoal, então se vocês não acharem e quiserem, eu procuro para vocês depois e tento mostrar o que a gente já usou aqui, mas 4 ou 5 linhas, mas o importante é uma linha, você fazer algum link com o que você fez na entrevista, entendeu? Lembrar, comentar, se teve um episódio excêntrico, alguma coisa aconteceu, caiu o café, alguma coisa, falou, próxima vez eu te pago o Tim Hortons que eu derrubei, sabe? Alguma coisa assim do gênero, pro cara lembrar quem é você, porque é muita gente e é todo mundo igual, todo mundo é o melhor, todo mundo tem muita experiência, todo mundo é recém-chegado, você tem que ter alguma coisa de diferença. Enfim, o que mais? Isso é o depois, e aí você vai ficar naquele momento do marasmo, de ansiedade, e aí vai me chamar, não vai me chamar, vai me chamar, não chamar. Contato a empresa, não contata a empresa, manda follow-up, não manda follow-up, como é que funciona? A resposta curta, sim, faz um follow-up. Quando? Depois de 3 semanas. Tem que dar tempo porque ele tem outras entrevistas para fazer e assim por diante. A melhor maneira de você fazer um follow-up decente é quando você estiver acabando a sua entrevista, que ele sempre fala assim, você tem alguma pergunta? Sim. Você vai me contratar ou não? Essa é a pergunta que você quer fazer. Mas você não pode falar isso para ele na hora, você vai falar isso de uma maneira diferente. Você vai falar assim, não, acho que sobre a empresa, sobre a vaga e sobre as posições, eu acho que tá claro, mas eu gostaria de entender qual que é o processo daqui para frente. Eu sei que você tem outras entrevistas, outras coisas, mas o que eu posso esperar? Uma segunda entrevista? Eu posso esperar que vocês vão entrar em contato já com uma resposta final, só para eu saber qual que é o workflow de vocês depois disso. Pô, ninguém pergunta essa merda. Desculpa meu francês. Cara, o cara vai achar que você é o cara mais organizado do mundo, assim. Vai falar, uau, o cara tá preocupado com o workflow, com o meu follow-up e tal, não sei o quê. E ele vai abrir o coração naquela hora porque ele tá desprevenido. Ou ele vai falar assim, não, a gente vai entrar em contato com aquele que a gente quer contratar. Beleza, você já sabe que o próximo contato é para contratar ou não. Provavelmente a gente vai fazer uma segunda entrevista com o diretor, alguma coisa assim e tal. Aí você não ouviu do cara nas próximas 3 semanas, você manda um e-mail, porque é a tua vida, você gastou tempo para ir lá falar com ele, você tem o direito de entrar em contato com ele de novo. Tô fazendo só um follow-up, porque você disse que a próxima etapa talvez fosse uma entrevista com o diretor. Eu só estou fazendo um follow-up para saber se ainda posso considerar que eu estou no processo para isso, ou se não, eu já posso considerar que eu não vou ser contratado para essa vaga, para a próxima etapa, entendeu? Então você vai ter um pretexto para entrar em contato com ele, porque senão você vai mandar um e-mail pro cara falando assim, e aí, vai me contratar ou não? Ou, não, meu e-mail, você dá vontade de dar uma porrada quando escuta isso. Não, talvez o seu follow-up foi para minha caixa de spam e eu não vi, ou eu tava fora, não recebi ligação. Você não vai dar uma desculpa, você vai mostrar que você é uma pessoa organizada, e você prestou atenção na entrevista, você seguiu o contato dele e você vai responder depois. Então, o final da entrevista é a melhor maneira de você pegar alguma coisa para pegar o thank you note e para você ter uma desculpa para fazer o follow-up. Pergunta isso que o cara vai achar que você é o máximo. E aí, quando você for contratado, você paga um café pro Ronaldo. Enfim, o que mais aqui do thank you note e tal, não sei o que. Algumas dicas rapidinhas, porque eu sei que a gente tá estourado de tempo e eu sei que vocês estão cansados e tal, não sei o que, eu tenho que ir para casa também. Mas enfim, tem um bônus e tem uma coisa que eu quero mostrar para você, mas eu queria falar 2 coisas sobre LinkedIn e sobre as agências de RH aqui, porque isso daqui é uma coisa muito mal interpretada.
Eu recebo várias solicitações no LinkedIn de que assim, né, queria conectar com você para tomar café e tal. Se eu for tomar café com todo mundo que tá chegando aqui no Canadá, eu vou abrir um Starbucks. Ou eu vou falir Starbucks que ninguém vai pagar o café, né? Mas as pessoas usam a ferramenta errada. Eu acho o LinkedIn uma ferramenta fantástica, porque lá ninguém tá discutindo política, postando foto de cachorro, do que tá comendo de manhã, não tem essas coisas. E você tem conexão direta com o cara que tá empregado ou falando de emprego ou buscando emprego. É fantástico. E agora a Microsoft comprou, a interface vai ficar melhor, mas é outro assunto. O que eu acho? Acho que as pessoas usam errado. Por exemplo, o Fábio, que é o mentorship, o mentor que vai, coordenador que vai mandar o áudio para vocês, que eu vou mandar o áudio dele para vocês, ele até cita isso de uma maneira como fazer uma information interview. Ele fez, todo mundo faz, é normal e tal, é uma maneira de você fazer isso, mas mais ou menos, eu não gostaria muito de fazer um information interview. Information interview, você abriu o coração pro cara que tá trabalhando numa empresa, por exemplo, Microsoft, você tá aplicando para desenvolvimento Java, .NET, vai, porque eu não gosto de Java, .NET, só pra você ficar feliz. Então, você tá aplicando para um programador .NET, você vai dar uma olhada lá, e você vai achar quem tá trabalhando nessa vaga, vai mandar um e-mail, falar, olha, acabei de chegar no Canadá, eu trabalho com isso e tal, como eu não sei como as coisas funcionam aqui, a gente não poderia tomar um café juntos, conversar, e você me dá algumas dicas sobre isso e tal. Deixa claro que eu não estou pedindo referência, nada, só para eu entender, porque é diferente do país que eu venho. O cara pode olhar aquilo e, dependendo, se for o cara que nem eu que já recebi 300 requests, vou ser educado a ponto de responder, porque geralmente eu respondo, mas eu não vou. Porque não fez a lição de casa. Essa é a minha percepção, pode dizer a verdade. Agora, se você usa um palavreado melhor, se você mostra um pouco mais de hard work, isso pays off. Por exemplo, você está aplicando para uma vaga de desenvolvimento Java mesmo, alguma coisa, não pega o desenvolvedor Java. Primeiro porque o camarada é teu concorrente. Tu vai entrar na empresa que ele tá, às vezes você vai substituir aquele cara que ele tá trabalhando lá. Não pega ele. Vai acima dele, vê o cara de RH. RH é mais difícil, que RH é a empresa, sempre a parte complicada da empresa, mas vê um supervisor, um team leader, alguma coisa diferente lá, e entre em contato com ele falando o seguinte, tô conectando aqui quando você mandar um notes lá para conectar, tô conectando contigo, porque eu acabei de chegar no Canadá, tô procurando um mentor, e eu acho que você tem todas as qualificações que o mentor deveria ter, e eu acho que a gente podia conectar para você só me dar um input sobre como que é o mercado de TI aqui no Canadá, sobre alguma coisa que eu possa me profissionalizar. Não fala nem da empresa que o cara tá, porque às vezes ele tá pelas tampas com a empresa dele, você não sabe. Fala assim, fala do mercado, fala de tecnologia, se é o caso de tecnologia, né? Ou se você trabalha com supply chain, queria entender quais são as feiras daqui, queria entender como que o mercado funciona, e eu acho que você tem esse perfil e essa experiência para me dar esses inputs, se você não se importar, ficaria extremamente agradecido. Isso aí vai inflar o ego do cara do tamanho de um bonde, e o cara vai responder para você pelo menos mais educadamente, ou ele vai com certeza encontrar com você e ele até te paga o café, muito provavelmente, nem você tem pedido. Por quê? Porque você falou que o cara vai ser um mentor. Cara, ninguém é mentor de mais nada. Essa geração milenial aí na qual, infelizmente, estou incluso, sorry, acha que sabe de tudo, que conhece tudo, manja de tudo, então ninguém precisa de nenhum input mais. E é o contrário. Então, quando você chega para um camarada que não está acostumado a ser mentor de nada e ele, a primeira vez na vida, talvez que alguém vai chamar ele de mentor, o ego dele vai lá em cima. Ele vai achar diferente, E aí talvez as coisas funcionem, entendeu? Então, trabalho com engenharia civil. Cara, os métodos construtivos do Canadá são muito diferentes. Olha que palavra bonita, eu não tenho nada de engenharia civil, tá? Mas eu já ouvi meus alunos falando método construtivo. Aí, ó, usa isso e conecta, entendeu? Então é a mesma coisa que você vai fazer, mas pede pro cara ser um mentor, fala pra ele, olha, tá imaginando que a gente se encontrar, sei lá, uma vez por mês, 20 minutos, nada muito complexo, para mostrar pro cara que você tá afim de entender, buscar. Na hora que você fizer a entrevista, conversar com ele, você pagar o café para ele porque o cara dedicou um tempo, o cara vai abrir o coração e vai falar da empresa deles, e aí, de repente, ele fala, mas cara, você não sabe de uma coisa? Estão contratando lá na minha empresa. Aí as coisas vão, entendeu? Referência é a alma do jogo aqui. É muito mais barato contratar alguém por indicação do que contratar alguém por agências de RH. Então eu sei que a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas infelizmente, ou felizmente eu acho, é assim que as coisas acontecem. Enquanto você está fazendo um currículo copy and paste, você está fazendo um approach pelo LinkedIn, você está falando para todo mundo que está procurando emprego, e aí as coisas vão encaixar.
certo? Então, basicamente, esse LinkedIn é mal utilizado, na minha percepção é mal utilizado. Você pede pro cara ser seu amigo só porque você acabou de chegar e trabalha na mesma área. Procura alguém acima dele, procura alguém ligeiramente espalhado da área, pede pro cara ser mentor e aí vocês vão se conectar. Coisas que as pessoas confundem muito. Trabalho voluntário ajuda, não ajuda, tal, não sei o quê. Eu sei que tem um monte de perguntas, eu prometo que eu vou responder aqui para vocês, só tô indo rápido pra gente não perder. Mas assim, as pessoas mal interpretam isso daí também. O que acontece é o seguinte, trabalho voluntário. Cara, se elas ajudar um velhinho a atravessar a rua, não é trabalho voluntário, é caridade. Você tá entendendo a diferença? Se for cuidar dos animaizinhos abandonados, é caridade, não é voluntário. Quando a pessoa está falando de um voluntário, é alguma coisa que mostra não só que você está preocupado, lógico, com o voluntariado, com o meio ambiente, com salvar as baleias, essas coisas, que é muito importante, mas ele quer ver que você botou em prática algumas habilidades, que você conseguiu se comunicar com as pessoas, que você conseguiu conectar, que você sabe falar. Então, eu vou dar um exemplo. Foi o Fábio que fez, acho que ele não vai se incomodar de eu falar, não, porque eu admiro justamente a maneira que ele fez. Eu não pedi permissão para falar, mas ele não vai ficar chateado, não. Por exemplo, quando o Fábio chegou aqui, ele participou de vários voluntários, assim, da Sociedade do Câncer e tal, que eu participo também. Só que eu vou lá e participo no booth e tal, não sei o que, até porque quase não tem tempo pra nada. Então, como ele chegou, ele é um cara muito mais antenado, não é à toa que ele tá como mentor hoje. Ele foi lá e ele participava da organização do negócio. Ele juntava a gente, ele participou do Mudslide, acho que chama Mudslide, alguma coisa assim, que era aquele campeonato onde tem aquela gincana, né, onde tem que passar por provas, lama e tal, não sei o que, aí arrecadava dinheiro e aí ele dava para instituição de caridade. Quando ele coloca isso no currículo, é diferente você falar que, fez voluntário, o que você fazia? Eu ajudei a cuidar do idoso que tava fumando maconha lá perto do meu prédio. Tipo, não é a mesma coisa. O cara foi e fez um evento, o cara conversou com as pessoas. Então, não é toda hora que você vai conseguir fazer isso, e dependendo do seu nível de inglês, menos ainda, mas vai ser voluntário na biblioteca, vai participar de um grupo de conversação, vai participar na sociedade de proteção à mulher, violência doméstica. Você entendeu? Vai para alguma coisa um pouco melhor, que não tem nada a ver com a tua área, mas tu vai usar communication skills, tu vai usar soft skills, porque você vai conversar com as pessoas, você vai usar admin skills, porque você vai organizar as coisas, e muito mais, entendeu? Depende, muito mais. Tua vibe é para ser programador? Vê aí se não tem um bootcamp, se não tem um evento acontecendo, se não tem, vai ajudar os caras a organizarem, não vai participar, entendeu? Inverte o jogo, você é muito bom para participar, você tem que ir para organizar. Vai ter um evento de RH e não sei o quê. Quem são os organizadores? Você é filantrópica, não sei o quê? Olha, vocês precisam de ajuda? Eu tô aqui, acabei de chegar, tô com tempo, tô cheio de gás. O que eu posso fazer para ajudar? Aí você vai fazendo conexões, de repente dali até sai alguma coisa. Então, voluntariado, as pessoas também interpretam um pouco errado, porque acham que é só fazer qualquer coisa e botar no currículo. Não é assim. Primeiro, voluntariado acho que é uma obrigação. Tem gente que passa a vida inteira sem fazer voluntariado, é muito egoísmo de uma pessoa só. Minha opinião, pessoal, sorry. Mas aqui tem a conotação de introjetar você na sociedade, de conectar você na sociedade. Tem o Cross Cultural Learning Center aqui que ajuda imigrante. Vai lá ser tradutor. Aí quando você colocar no currículo, você fala assim, não, eu participei do settlement de imigrante e de não sei o que, tu dá aquela valorizada do passe. Mas é diferente de você cuidar de cachorrinho abandonado. Nada contra cuidar de cachorrinho abandonado, eu acho mal barato, porque a Júlia ama cuidar e ela vai ficar brava porque eu tô falando isso, mas é que não serve para exatamente você conseguir um cargo de coordenador na 3M, não é assim que o mundo funciona, entendeu? Então as pessoas confundem um pouco, eu falo, quando as pessoas passam no Stargate, que é a imigração aqui, elas perdem um pouco o senso crítico, não é tão assim, entendeu? Então voluntariado é isso, e a outra coisa, antes de eu chegar nos bônus aqui, a última coisa é as agências que existem aqui de suporte ao imigrante. Você está com visto de trabalho, gruda nessa, por exemplo, aqui em London chama Will, lá em Toronto eu esqueci o nome delas agora, em Moncton é o Connect, não sei o que, tem um monte de agência, é fácil achar isso, se vocês não acharem, mandem e-mail pra gente que a gente acha, entra no nosso blog, pergunta, a gente vai dar um jeito de mostrar para vocês, toda cidade vai ter um suporte ao imigrante, vai ter uma agência de employment agents do governo,
que não cobra nada de vocês. Então o cara vai chegar lá, ele vai ajudar você a preparar o currículo, vai fazer entrevista mock-up com você, para ver como você se comportaria, vai dar dica de onde você procura emprego. Às vezes já tem lá um monte de empresa procurando trabalhador, você entendeu? Então usa esses recursos. Vai no Toastmaster. Toastmaster é um centro de comunicação que não vai te ensinar inglês, vai ensinar você a se comunicar, falar e tal, não sei o quê. Lá você vai fazer amizade, falar com canadense, com não canadense, você mostra que você não está parado, água parada dá bicho, já dizia meu avô. Então, é isso que é importante. Você pode estar 6 meses empregado, mas o que está fazendo? Fiz 5, 6 eventos, fiz voluntário, escalei uma montanha, cacei um urso, sei lá o que você fez, que não pode caçar urso, mas enfim. Não fica parado. É esse sentido que dá do voluntariado e das agências. Você vai na agência, às vezes, não é porque você precisa do input dele. Ainda mais se você assistiu a palestra hoje, você está afinado. Mas você vai lá porque você vai conectar com o mentor. O mentor vai tentar te ajudar, porque esse é o objetivo dele. Ele ganha um salário alto para estar lá e te ajudar a achar emprego. Se ele fizer isso, ele está fazendo o serviço dele e te ajudando. Entendeu? Então, não faz o menor sentido você não usar um serviço desse. Pelo menos você sai dali com mais um contato, mais uma amizade, mais uma maneira diferente de perceber a vida e algumas dicas que de repente o camarada tem lá que é da vivência dele, da experiência dele, entendeu? Às vezes o tio dele tá contratando alguém, pô, sei lá, sabe? Sai de casa e conecta, entendeu? Agora, o que eu acho que as pessoas fazem muito aqui é ficar mandando vaga só na internet, não sei o quê. Tem que imprimir o currículo, tem que andar, tem que ir lá, tem que conectar, tem que se mexer. Ufa, caraca, eu falo demais. Enfim, isso era quase tudo que eu tinha para falar para vocês. A gente tem aqui, só para ver se eu não estou me perdendo aqui, a gente tem um bônus que a gente vai entregar para vocês. Todo mundo que assistiu aqui fica cadastrado o e-mail. Eu vou mandar para quem assistiu, porque vocês me toleraram até agora, então vocês merecem um bônus. Para quem se cadastrou, para quem não assistiu, ou para você que vai ver o replay na internet. Eu não vou mandar, so sorry, mas para as pessoas que me aceitaram, aguentaram até agora, vão receber. São 26 a 30 minutos, eu acho, quase 30 minutos do Fábio Bonfim. Ele é nosso cliente, ele está aqui já, acho que há 2 anos, eu acho, alguma coisa assim. Hoje ele é coordenador do programa de settlement, alguma coisa assim, que ele faz justamente essa ponte de ajudar o imigrante recém-chegado a poder achar um emprego. Então ele dá essas dicas de currículos, de não sei o quê, e ele foi super, super, super gentil com a gente, super legal, super bacana. Não tô puxando o saco porque ele não precisa, mas ele é legal mesmo. Ele gravou esse áudio para vocês e ele autorizou a gente passar para vocês e tal. Tem mais detalhes sobre a entrevista, tem mais detalhes sobre o currículo, uma série de coisas que eu sei que é áudio, é como se fosse um podcast, não dá para visualizar, mas vocês vão gostar. Eu ouviria o áudio porque realmente é bem cuidadoso, e lógico, depois vocês acham no LinkedIn, vai mandar mensagem para ele falando que vai tomar café com ele, vai mandar uma mensagem agradecendo porque ele mandou o áudio, manda uma mensagem falando que é um mentor e tal, e aquelas coisas tudo que vocês aprenderam comigo aqui. Tem uma outra coisa que é o seguinte, eu preciso compartilhar a tela. Tô adorando compartilhar a tela hoje, né? Sorte, tô deixando vocês doidinhos. Isso daqui é um treco legal que a gente tá fazendo. Vocês estão vendo a tela aí já? Cadê meu mouse? Meu mouse sumiu. Preciso saber se vocês estão me vendo. Tem joinha aí ou não tem joinha? Sim? Sim? Estão vendo? Yes ou no? Yes ou no? Yes ou no? Sumiu tudo, eu não sei se vocês estão me vendo. Yes, sorry. Tá. O que acontece? A gente está fazendo esses webinars, a gente começou a fazer ele gratuito. Então, um trabalho danado fazer isso aqui. Eu perco geralmente algumas calorias para fazer esse negócio aqui, porque a gente quer fazer bem feito. Como eu falei, blog, e informação, e esses videoblogs, vocês têm tudo ali que vocês precisam para achar as coisas essenciais. O que a gente quer ir, a gente quer sempre uma step ahead, a gente quer Excel mesmo, como é o nosso nome, a gente quer ir além daquilo que a gente poderia encontrar trivialmente. Então, dá muito trabalho fazer. A gente decidiu já, a gente já tinha falado isso nos últimos webinars, que a partir de setembro, esses webinars serão todos pagos, né? Porque é praticamente uma consultoria que a gente está fazendo, é muito tempo, a gente faz com muito carinho, eu sei. Tem uma série de outras maneiras de a gente ser abordado por vocês e conversar com vocês, né, pelos nossos vídeos, nosso YouTube gratuitamente, mas eles vão ser pagos. Só que a gente
queria fazer alguma coisa melhor do que simplesmente só cobrar pelo webinar e vocês assistirem e tal, então a gente implementou um treco aqui que deu um trabalho danado, a gente fez um monte de pesquisa aqui, conversou e quebrou a cabeça pra gente fazer da melhor maneira possível, e eu sou bem tranquilo, quando eu acho que o negócio é embromation eu já falo, mas eu tô feliz, eu acho que é um negócio que vai ficar bem bacana. Eu sei que tem vários lugares onde você se assina para ter informação privilegiada, aquelas coisas tudo que na minha informação não é tão privilegiada assim, mas a gente quer fazer quase a mesma coisa, só que de uma maneira mais organizada e respeitosa para quem está investindo nisso. A gente vai cadastrar as pessoas, claro, quem tiver interesse, a gente tem 158, eu acho, cadastradas já, inclusive, a gente está unindo tudo. A gente tem gente que nem sabe que a gente tem uma Excel Prime Newsletter. A gente tem a newsletter nossa que a gente manda, que são o resumo do blog, algumas promoções, algumas notícias e tal. Mas tem uma newsletter exclusiva, que é a Prime, que ela chamava Excel Connect, e a gente parou ela nas últimas 4 ou 5 edições para poder dar um reformulado e organizar. E essa newsletter ela é especificamente para quem pediu para fazer parte dela. Custa R$ 2,99 e a pessoa pede para fazer parte e ela recebe a informação. São 3 vídeos geralmente que a gente manda de 3 a 4 minutos, 5 minutos no máximo, ou alguma informação que a gente acha muito importante, um report do Canadá, alguma coisa, enfim, coisas que a gente sabe que não é fácil de achar por aí, ou informação que a gente sabe que vai ajudar. Em vez de a gente ficar falando de coisinhas assim de como aplicar para college, ou dúvida de visto, que é mais fácil de você resolver diretamente com a gente no e-mail ou vendo outros vídeos, a gente quer um negócio mais específico, sei lá, algum detalhe aqui do seguro-saúde daquela província, essas dicas de emprego, a gente tem algumas dicas que a gente já jogou lá e tal. Então tem essa newsletter, que ela custa R$ 2,99 por mês, geralmente o pessoal paga o ano, né, mas ela por mês seria o equivalente a R$ 2,99. Esses vídeos do webinar a gente vai incluir também nesse Excel Prime, então a gente está cadastrando vocês no Excel Prime, vocês vão ter direito a um webinar por mês, e a gente vai ter essas 12 Prime Newsletter também, e a gente sempre vai colocar um desconto especial para o quarter, porque a gente sabe que às vezes a pessoa demora para tomar a decisão, mas, por exemplo, não é embromation, eu não gosto de promoção, quem conhece sabe que eu detesto ficar fazendo propaganda, essas coisas, não é minha vibe, eu gosto de trabalhar direito, ser respeitado e as pessoas virem por indicação, é assim que a gente funciona. Mas o desconto que a gente está falando é o seguinte, se você faz parte do Excel Prime, você está vindo passar 30 dias, de repente você pode ter o seguro com 50% de desconto, um exemplo. Ou a gente tem agora a CES, que a gente está colocando 5% de desconto em as pessoas que vão começar a estudar a partir de dezembro, alguma coisa assim, sabe? A gente quer fazer alguma coisa que é um agrado mesmo para quem faz parte dessa área que a gente está criando aqui, que vai ser especificamente para quem se registrar. Eu vou mandar os links depois, vocês já vão. Quem está na newsletter já sabe como é que é, mas a gente vai mandar para todo mundo para se registrar e tal, e quem tiver interesse vai funcionar. Então o que acontece? O webinar custa $75 cada um. Então eu acho que eu estou tentando... beleza. Então o que acontece? Se a gente fosse fazer separado, por isso que a gente criou o Excel Prime, porque se fosse fazer separado ia ficar um treco muito caro, né? Eu acho que ia ficar muito caro, e eu ia adorar que vocês não pagassem isso daí, não ia achar ruim não, mas acho que vocês não precisam pagar isso não, para dizer a verdade. Cada webinar é $75, seria um ingresso, basicamente, que você vai comprar, em vez de só escrever o e-mail, você pagaria o cartão de crédito, você vai receber o ticket para poder participar do webinar. E aí você escolhe qual que você ia participar ou não, então, mas seria $75 por webinar. E a newsletter, para quem já se subscreve ou quem quer se subscrever para Prime, não para regular, lógico, para Prime, é R$2,99. Então, se você assistir todo o webinar por $75 mais as 12 newsletters do ano, né, 12 consecutivos, dá $935,88. Meio puxada. Então o que a gente fez foi um treco diferente. A gente criou o Excel Prime, a gente acha que vai ser mais útil para vocês e vai ser mais transparente também como as coisas funcionam, e também eu acho que vocês vão economizar muito mais. Então com o Excel Prime, esse valor vai ser R$239,88 por ano, que na verdade é R$19,99 por mês, eu acho, alguma coisa assim. Deixa eu fazer a conta aqui, porque o Ronaldo é meio lerdo, né? Você sabe como é que é. 88 dividido por 12, é isso aí, R$19,99. Então esse é o valor regular. Como a gente está blend, né? A gente está pegando o pessoal da newsletter, está pegando o pessoal do webinar, está colocando os descontos, a gente colocou uma promoção até o final do ano.
para organizar esse negócio aí. E se eu conseguir, beleza, vai ficar R$119,88. Isso é o anual. Então, quando você pagar esse valor, você tem direito a assistir. Lógico, você vai receber o seu voucher, você conecta e tal, não sei o quê. Então, você vai ter direito a participar desses 12 webinars, os próximos 12. Então, se você se registrar, começa agora em setembro. Então, se você se registrar em setembro, de setembro até setembro do outro ano, você vai ter os 12 webinars, você vai ter as 12 newsletters e os descontos do quarter que vão acontecendo. Cada trimestre a gente muda e aí você vai receber um e-mail falando. Se você achar que tem alguma serventia para você, alguma validade, você avisa a gente aciona. Às vezes vai ser na taxa, às vezes vai ser no seguro. Eu tento colocar bastante coisa em tuition e tal. A gente está quase conseguindo um baita, eu e minha língua grande, um baita descontão para o curso online que a gente conseguiu, enfim, vai ficar legal o negócio, e aí se a gente conseguir, a gente vai encaixar aqui também. Esse eu não consegui ainda, então eu estou quase conseguindo, estamos, né, quase conseguindo. Então esse seria o valor. Então vamos imaginar que você quer assistir os próximos webinars, você vai ter que se cadastrar nesse Excel Prime, e aí você vai pagar o equivalente a R$ 9,99, que é esse 119, então a gente deu $10 de desconto por mês, você vai pagar R$ 9,99 por mês, só que esse valor é para quem se registrar até dezembro, né? A gente está dando um fôlego porque é muita mudança ao mesmo tempo, da newsletter, disso, daquilo outro, então a gente está dando até dezembro para quem se registrar. Claro que quando renovar lá, vai renovar pelo valor normal, só para vocês não acharem que é a promoção da Casas Bahia aí, depois eu estou dobrando o valor sem avisar vocês. O valor normal é R$239 por ano, né, que é R$19,99, que eu acho que está muito fair por todo o trabalho que a gente está colocando junto aqui. A gente não está simplesmente fazendo um videozinho, não, a gente vai fazer um negócio legal, como a gente tem feito até agora, e esse vai ser o valor normal, esse não é o valor descontado, não é o valor de promoção, nada. Agora, como a gente está misturando muita coisa ao mesmo tempo em respeito às pessoas que estavam no meio do processo e às pessoas que vão começar agora, a gente está dando esse desconto adicional, então é R$119,88, que você paga uma vez, fica válido para 12 meses e assim por diante. Daria para fazer mensalmente? Daria, mas eu vou te explicar por que a gente não fez isso agora, porque dá muito trabalho fazer isso agora. Eu sei que tem um software para isso e tal, eu tenho meus jeitos, mas eu acho desnecessário. R$119,88 é uma taxa relativamente baixa, seria 2 webinars, já daria mais do que isso, então vai ser um pagamento único e fica válido para os próximos 12 meses e aí você renova, ok? Isso é o que a gente tinha que te falar. Deixa eu voltar aqui rapidinho só para terminar a minha apresentação aqui para vocês ficarem tão maluco. Eu sei que eu falei de muita coisa, eu sei que eu falei de muita área diferente. Eu não sei se tem perguntas aqui. Beleza. Não tem nenhuma pergunta aqui. O comentário das pessoas que eu achei que era pergunta era porque a gente estava fazendo os share screen, o pessoal estava confirmando que estava vendo ou não e tal. Então, o que vocês vão receber agora? Vocês vão receber o link. Esse webinar esse é o último que vai estar disponível no nosso site, então vai estar disponível agora. Até porque a gente acha que isso é muito importante mesmo, realmente é bom a gente disseminar para outras pessoas, porque eu sei quanto isso ajuda. E a partir de setembro vão ser os próximos já na área exclusiva aí de vocês, que é o Excel Prime. Falei de um monte de coisa. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem que eu ajude com alguma coisa, eu sei que tem gente que não é nosso cliente aqui, tem gente que é nosso cliente e tal, mas se ficar alguma dúvida, pode mandar um e-mail que eu vou tentar responder alguma coisa, mas vou ser bem sincero, não vou ficar gastando 5, 6 horas por dia para ficar respondendo todas as dúvidas que você tem. Então, me manda aí um summary, pelo menos, de algumas dúvidas, se você achar que tá precisando de alguma dúvida, não ficou muito claro o que eu te falei, e aí eu respondo para vocês sem problema nenhum. Sendo ou não sendo cliente, eu vou ajudar vocês, que não tem problema não. Agora, vocês vão receber a nossa confirmação com o link para vocês assistirem o replay, porque eu sei que eu falei um monte de coisa ao mesmo tempo. Se vocês quiserem rever e ver os prints lá das coisas, vocês vão receber os links amanhã, tá? Não vai receber nada hoje. Vocês vão receber os links desses sites que eu comentei com vocês, de busca, e vão receber o modelo do currículo e o áudio do Fábio. E quem achar aí lá um LinkedIn, manda um agradecimento para ele, porque ele realmente gastou bastante tempo, 26 minutos do tempo dele para fazer um áudio pra gente, que ele não precisava necessariamente ter feito. Ele é bem bacana e ajudou a gente nisso. É isso. Desculpa ter passado muito tempo a mais para vocês, mas é que realmente dá para falar horas sobre esse negócio aqui. Obrigado de novo. Tamo aí amanhã se você precisar de alguma novidade, e a gente volta a se falar. E esse monte de gente que não é cliente nosso aqui, por favor, contrata a gente, tá? Porque a gente é legal. Tá bom? Abraço, gente.
Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.